Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre as adaptações do processo digestivo em tipos de animais diferentes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os peixes, que têm algumas particularidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre aves, que também têm umas adaptações bem legais. E vamos falar dos mamíferos que não são monogástricos como nós, seres humanos, tá? Então, a gente começa o nosso bate-papo com peixes, tá? Então, eu tenho peixes ósseos, lembra? E eu também tenho peixes cartilaginosos, tá? Então, olha só, quando você fala de bicho que tá na superfície terrestre, etc., você fala que esse bicho tem o quê? Olha, ele tem dentes, ele tem boca com glândula salivar, olha, ele tem adaptações do intestino para aumentar a superfície de contato com as glândulas, com as enzimas, né? Agora, pensa bem, os peixes estão lá na água, né? Para que ele vai ter glândula salivar? Não rola uma glândula salivar. Por quê, gente? Porque ele vai pegar o alimento e ingerir praticamente inteiro, ele não vai ficar mastigando esse alimento, tá? Então, o que acontece, gente? Tem algumas adaptações para aumentar a superfície de contato do alimento com as enzimas digestivas e retardar um pouquinho o trânsito desse alimento ao longo do intestino desse animal. Então, olhem que bacana isso. Do lado de cá, né, nós temos uma válvula em espiral ou tiflossole, como queiram, tá vendo? Essa válvulazinha aqui, que está dentro da onde, gente? Está dentro do intestino, tá? De quem, gente? Intestino de peixes cartilaginosos, tá? Gente, quem são os peixes cartilaginosos? São quem? As raias, né? As arraias, os tubarões, os cações, tá? Eles são peixes cartilaginosos, certo? Nos peixes cartilaginosos, então, nós temos assim, isso daqui é o tubo do intestino e dentro do tubo do intestino eu tenho uma válvula, como se fosse aquela rosca sem fim, sabe? E essa válvula, gente, ela vai girando, obviamente, né? Ela é uma válvula em espiral, onde o alimento vai passando por ela, tá? Não que ela fique girando ela, mas assim, o alimento passa por ela, fazendo o quê, gente? Fazendo com que eu retarde o tempo ou eu diminuo o tempo que o alimento está passando aqui no intestino desse animal. Imagina, né? O alimento entrou por aqui, estou falando de um tubarão que vai lá, arranca um pedaço de um peixe ou engole um peixe praticamente inteiro. Aí o que vai acontecer? O animal, né? O alimento vai passando por dentro do intestino, só que ao invés de ter uma passagem rápida, o que acontece? Esse alimento começa a passar por entre essa válvula em espiral, né? Pelo formato em espiral da válvula, vai atrasando, retardando, né, o momento de passagem, vai fazendo com que as enzimas digestivas possam ter mais contato sobre esse alimento. Tudo bem? É uma adaptação bem bacana aí para esses bichos que comem tudo de uma vez, tá bom? Bom, isso para peixe cartilaginoso. Para peixes ósseos, como o Oscar, como sei lá, gente, o que vocês gostam de comer? Um vermelho, né? Que são peixes até do nosso Brasilzão aí, não esqueçam, né? O Brasil tem a maior biodiversidade de peixes ósseos que a gente tem aqui, várias bacias hidrográficas com uma infinidade de bichos. Esses bichos aqui, que são os peixes ósseos, o que acontece com eles, gente? A mesma maneira. Como eles não vão ficar mastigando o alimento, eles não têm glândula salivar, esse alimento vem para o interior do corpo do animal e lá no início do nosso, ó, tá vendo? Isso daqui é o intestino desses bichos, tá? E aí o que acontece? Esse intestino tem uma série de secos em forma de dedo de luva que a gente fala, tá? Que são essas projeções aqui, que vão fazer o quê, gente? Vão também retardar o momento da passagem do alimento pelo intestino, porque o alimento vem, vai lá para o seco, volta
e continua o seu caminho. Quando ele faz esse processo, eu estou fazendo o quê, gente? Retardando, né, a passagem do alimento e aumentando a possibilidade do quê? Das enzimas digestivas agirem sobre o alimento que esse peixe ingeriu. Então, estas são as duas adaptações que nós temos para peixes, tá? Peixes cartilaginosos, tiflossóleo, válvula em espiral, e peixes ósseos, esses secos aqui em forma de dedo de luva, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nas aves, que elas têm umas adaptações bem bacanas, e nos mamíferos também, tá bom? Vamos lá. Seres, agora aqui nós temos duas outras adaptações, tá? Então, do lado de cá nós temos as aves, com as suas adaptações bonitinhas, e deste outro lado nós temos este complexo aqui, que é o complexo do sistema digestório dos ruminantes, né? Aqueles que não têm apenas um estômago, como nós que somos monogástricos, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha nas aves primeiro, que elas são bem mais simples, certo? Então a ave tem um bico adaptado para o que ela vai trazer de alimento, né? Se for uma ave de rapina, é um bico que dilacera. Se for uma ave que come sementes, é um bico mais forte, por aí vai, tá? Essa ave tem uma linguinha também, certo? E aí o que acontece? Ela vai pegar esse alimento, não mastiga, óbvio, né? Porque ela não tem dente, certo? Então o que vai acontecer? Ela vai engolir esse alimento inteiro. Aí esse alimento vem aqui para o papo. Aqui no papo, gente, esse alimento fica fazendo o quê? Ele fica lá, né? Sendo também triturado, porque eu tenho que ter coisas para ajudar a trituração do alimento quando o animal engole, tá? Então, normalmente a ave ela deixa o papo sempre cheinho. E se for filhote, mais ainda, né? Vai deixar aquele papo cheio, bonito. Aí esse papo, gente, ele vai cuidar para fazer o quê, gente? Para poder fazer uma trituração do alimento, né? Para umedecer esse alimento, para que esse alimento efetivamente possa passar para o estômago. O estômago é dividido em duas porções, o proventrículo, que é a porção inicial, e a moela, que é a segunda porção. O proventrículo, ele faz uma digestão química, então as enzimas digestivas vêm aqui e começam a agir sobre aquele material todo que foi quebrado. E aí a moela, gente, ela faz o quê? Um processo mecânico, também para ajudar que essas enzimas que foram jogadas aqui possam agir sobre o alimento, tá? Uma vez, né, bonitinho, no estômago, foi lá, digerido, vai para o intestino, absorve o que precisa e o que não precisa vai embora e sai através de uma única abertura que é a cloaca, tá? Só que quando sai pela cloaca, gente, já misturou aqui com a parte de sistema excretor. Então, a parte da urina, né, da ave, ela se mistura com as fezes e aí sai numa substância pastosa, né? Então, fezes de ave, você não vê a ave fazendo xixi, né? Na realidade, é só o quê, gente? É só aquelas fezes pastosas, porque é a mistura das fezes com a terminação lá do sistema excretor, tá? Então, que adaptação que eu tenho, gente? Papo, porque esses bichos não têm dente, né? Para poder começar a trituração. Estômago dividido em proventrículo, que é químico, e moela, que é mecânico, tá? É bem bacana porque essas aves, elas vão ter um processo de alimentação constante, né? E isso daqui, o papo, quando você vê que ela está se alimentando bem, o papo está sempre cheinho para garantir que ela tenha nutrição, tá bom? E esse daqui é um ovinho, né, que ela acabou de botar agora, certo? Para vocês, né, desenhado carinhosamente pelo nosso Tião aí, ó. Vamos botar um coisinho aqui, senão o ovo parece que ele tá voando, certo? Bom, é ave, né, mas não vai voar enquanto é ovo, certo? Então, vamos lá. Tudo bem aqui com as aves? Vamos agora para os mamíferos, tá? Mas que mamíferos que eu tenho, gente? Os mamíferos ruminantes. Quem são mamíferos ruminantes, gente? O gado, por exemplo, tá? Então, o gado, os boizinhos, as vaquinhas, tá? São mamíferos ruminantes. O que acontece? O que é isso, né? Dessa questão de ruminar, tá? Vamos lá. Esses bichos, eles vão, através da boca, coletar o alimento, tá?
esse alimento vai vir direto, sem mastigar, sem nada. Esse alimento vem direto para a pança ou para o rumen. Tá vendo que eu coloquei um número 1zinho aqui? Então, o alimento é pego com a língua, tá? Esse alimento, ou com o auxílio dos lábios, esse alimento vem para o esôfago e vai direto para a pança ou para o rumen. Aqui o que acontece, gente? Aqui eu tenho ação de bactérias. Eu tenho muitas bactérias, minhas amigas bactérias, agindo aqui na pança ou no rumen. Por que essas bactérias agem, gente? Porque esses bichos conseguem fazer o aproveitamento da celulose, o que a gente não consegue fazer, tá? Então, nós não temos enzimas para a digestão de celulose. E esses bichos, eles também não têm, então eles têm que ter auxílio de bactérias, de protozoários que auxiliem na digestão da celulose, para poder transformar a celulose em quê, gente? Em carboidratos menores que esse bicho possa aproveitar, tá bom? Então, imagino que ele não ingere de celulose, certo? Aí, o que vai acontecer? O alimento saiu aqui da pança, que teve ação das bactérias, tal, né? Que aí a gente já consegue começar a dividir esse alimento. Ele vai para o barrete ou retículo, que é esse númerozinho 2 aqui. Que aqui também ocorre essa separação dos alimentos, ver o que efetivamente vai voltar para a boca e o que o animal pode absorver a partir daqui. Do barrete ou retículo, volta para a boca. Que doideira, né? O animal regurgita, tá? Voltando para a boca, acontece o quê, gente? Ele começa a mastigar. Então, ele vai mastigar nesse momento. Depois que já passou pela pança, depois que já passou pelo retículo ou pelo barrete, esse bicho regurgita e vai ficar mastigando. Mas essa mastigação vai fazer com que todas essas coisas que aconteceram aqui se conversem, né? Bom, depois que ele mastigou bastante, o que vai acontecer? Ele vai ingerir de novo esse negócio todo da boca, né? Imagina que nojento, né? Aí ele ingere. Ingeriu, vai para onde, gente? Vai para o folhoso ou omaso, que é essa primeira porção, que aqui vai fazer um trabalho mecânico, tá? Do folhoso ou omaso, vai para onde, gente? Para o coagulador ou abomaso. Ó, coagulador, lembra coisa química, né? Porque aqui eu vou jogar um monte de enzimas digestivas para eu poder fazer o aproveitamento do que for necessário, tá? Saiu do coagulador ou abomaso, ele vai para onde? Para o intestino. E aí aqui o intestino vai se encarregar de fazer a absorção dos nutrientes que foram todos separadinhos, né, e digeridos até que esse bicho consiga fazer o aproveitamento, tá? Aí vai intestino delgado, depois intestino grosso, reto e ânus, tá? Esses bichos, todo mundo sabe, né? Eles têm ânus, têm abertura e também tem abertura diferente para a uretra, tá? Então, entenderam como é que é aqui, ó? Do mamífero ruminante, o que eu tenho? Entra tudo pelo esôfago, vai direto para a pança ou rumen. Bactérias agindo, volta para onde, gente? Barrete ou retículo. Aí nós temos lá uma separação, eu absorvo água e tal. Aí vem para a boca. Voltou para a boca, você mastiga. Você não, né? Esses bichos vão ficar ruminando. Ruminou bastante, o que acontece? Faz a deglutição. Deglutiu vem para onde? Folhoso ou omaso, mecânico. E depois, coagulador ou abomaso, químico. Fez toda a digestão, intestino delgado e vai embora, tá? Intestino delgado vai ter a absorção necessária e depois reto e ânus para as fezes irem embora, certo? Então, seres, ó, eu mostrei para vocês 4 adaptações bem legais, que são essas adaptações do processo digestivo ou do sistema digestório de peixes cartilaginosos, peixes ósseos, as aves e os ruminantes. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Pronto!